Como anda a família na pandemia? O que significa pandemia? Se nós, se nós considerarmos essa linha de raciocínio que nós colocamos, que nós passamos, viemos de várias reencarnações, a pandemia que nós vivemos hoje não é uma coisa nova. Provavelmente em outras encarnações nós já vivemos situações de guerras, de conflitos, de pandemias, de endemias, etc. De ausência de instrumentos científicos para a cura de doenças que às vezes eram até mais simples. Hoje são consideradas mais simples, mas mortais na época. Hoje mesmo eu conversava com meu sogro sobre o Alzheimer. Fulano desenvolveu o Alzheimer, Beltrano desenvolveu o Alzheimer. E ele falava o seguinte, olha, isso não existia antes. Assim, na verdade não é que não existia. As pessoas, elas desencarnavam muito mais cedo, por conta da forma de vida, da ausência de tratamentos de saúde. Então, conforme a gente tem o envelhecimento da população, a gente tem essas alterações de saúde que são características do envelhecimento. Então, quando nós falamos da influência da pandemia na família, a gente não pode negligenciar o que uma alteração a nível de pandemia pode trazer para a vida humana. Pessoas perderam tudo, precisaram se reinventar, então os primeiros momentos foram ainda mais trágicos, porque a gente não tinha ideia de como seria, né? Mais trágicos no sentido de como eu vou me readaptar em função de uma situação de pandemia. Gente, nós não estamos falando aqui das perdas, já nós vamos falar das perdas dos entes queridos. Então, as pessoas perderam tudo, outras pessoas se reinventaram, outras pessoas ganharam muito na pandemia, né? As plataformas online, os grupos de venda online, né? Então, nós tivemos muitas questões que foram decisivas para mudar o momento da nossa vida. A maneira como nós vivemos, estruturados em família, aumentou a boa convivência ou aumentou a má convivência? Aumentou o número de divórcios, o número de abusos, o número de agressões. Isso tudo foi aumentado. Mas quando a gente fala, e a família como está na pandemia, a gente imagina o seguinte: ninguém ficou violento por conta da pandemia. A semente da violência já existia. Ninguém ficou mais amoroso por conta da pandemia. A semente do amor já existia. A pandemia, ela se nos apresenta como uma estratégia de trabalhar as convivências. E trabalhar as convivências de uma maneira individual, como é a proposta individual do nosso renascimento. Então, cada um tem uma casa, cada um tem uma situação. Então, muitos que podem estar ouvindo vão falar assim, para mim foi mais difícil, porque ninguém tem a mãe que eu tenho e agora eu tenho que conviver. Minha mãe não, para mim foi mais difícil, porque meu filho tem dificuldades. O outro, para mim foi mais difícil, porque meu marido. Gente, é o marido que eu tenho, é o filho que eu tenho, é a mãe que eu tenho. E que se nós fomos compelidos a estar juntos, isso seria, em qualquer momento, se isso fizesse parte do nosso processo e programa evolutivo, que é aumentar a convivência, ampliar a convivência ou retrair as convivências, diminuir, culminar mesmo, de repente, na fatalidade de uma separação. O momento importante agora é a oportunidade de reflexão que nós temos de eu tenho essa família e a pandemia me trouxe problema financeiro, vantagens financeiras, criatividade de estratégias, me fez conviver, me fez reconhecer que realmente eu não tenho parceiro dentro de casa ou a parceira dentro de casa, que quando eu saía para trabalhar, eu imaginava que eu tivesse.
Então, de repente, eu percebo, eu entro em contato com a situação da questão ilusória, que ela não existe tanto assim. Então, o número de cirurgias plásticas aumentou agressivamente, número de cirurgias plásticas da face, porque agora as pessoas se veem, agora elas se olham e elas falam, não, meu nariz está feio, não, eu estou velho. Estou falando de uma coisa muito superficial e fútil. A pandemia, o que acontece no macro, acontece no micro. O convite para interiorizar-se em suas casas é também um convite para ir para dentro e interiorizar-se. Reconhecer que a transformação moral, ela está dentro, em reclusão, em trabalhos online. A gente consegue se perceber, mas se a gente se dedica a isso, a gente consegue perceber a nossa microconvivência, a convivência no interior do lar, a convivência no interior da sua família e a convivência no interior do seu indivíduo. Porque como a gente falava que no passar das reencarnações, a gente encontra, e às vezes a gente pede para a gente se encontrar, com os laços de afeto, que foram os que nós construímos, os laços de desafeto, que foram as coisas que nós construímos. Nós estamos em contato também com os laços de desafeto que nós construímos conosco, as coisas que nós fizemos conosco. A chuva de pensamentos que bombardeiam o nosso comportamento e que transformam e constroem a nossa casa mental, a casa do nosso coração, o nosso corpo que é morada do Espírito. Eu me lembro, quando eu era católica, apostólica romana, tinha um padre muito querido que ele falava assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, né? É morada do nosso espírito. E o que é que a gente faz? Não só com o nosso corpo, mas o que é que a gente faz com o nosso espírito? Porque a maneira mais especial da gente acabar, destruir o nosso espírito é o nosso pensamento. É a briga que a gente não releva. É a raiva que a gente curte porque a gente queria estar de outro jeito. É o processo da nossa ignorância. A ignorância que eu digo que é a ignorância de você frequentar tanto as redes sociais. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra a rede social, porque a rede social ela é um instrumento de evolução. Nós estamos usando uma rede social para falar do bem, para falar de aprendizado. Mas quando você pega a rede social baseada na ilusão, baseada na ilusão,